Essa conversa, que é a nossa entrevista da manhã com o candidato, temos os nossos dois comentaristas de política, Rodolfo Marques, do Observatório da Política, e também o Rômulo Pinheiro, do Conexão Brasília, sempre trazendo pra gente os bastidores aí dessas relações políticas, legislativas, judiciário. Professor Rodolfo Marques, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Israel, Daniele, Marta, toda a equipe da CBN Amazônia Belém, e uma saudação especial ao Rômulo também, diretamente aqui de Brasília. Boa tarde também ao também professor Rômulo Pinheiro, seja sempre bem-vindo. Boa tarde, Rômulo. Muito obrigado a todos, obrigado Daniele Gomes, meu caro amigo Israel Antônio Siqueira Pegado, e ao professor Rodolfo Marques também. Muito prazer em estar aqui na companhia de todos vocês. Rômulo, vou começar com você então, trazendo pra gente, como sempre, qual foi a sua visão de mais um candidato entrevistado aí nessa rodada da CBN aos candidatos ao Senado Federal pelo Estado do Pará. Pois é, meu amigo, você sabe que a gente, quando se prepara para fazer uma entrevista, pelo menos a gente tem uma noção de como é o candidato e já tem alguns pontos específicos para abordar que acha mais relevante para fazer com que o eleitor aí tenha uma visão geral mais aprofundada do candidato. E muito surpreendeu no nosso caso aqui, acredito que a Tatiana Lobato também, porque o candidato já via na campanha também, já tinha visto algo a respeito, mas o candidato ele veio expressar uma política, um argumento que é muito ligado ao candidato a presidente Jair Bolsonaro. Então, nós percebemos aqui desde o início o candidato já expondo os argumentos com base naquilo que o candidato a presidente menciona. E a ideia inicial era... Rômulo? Tivemos um problema aí com o Rômulo Pinheiro. Já já a gente vai restabelecer o contato com ele aí pela internet. Mas a gente pode ouvir o professor Rodolfo Marques falando de um candidato ao Senado que já exerceu esse cargo aqui pelo Estado do Pará, o candidato Mário Couto, professor. O Mário Couto ele tem uma trajetória política bastante longeva aqui no Pará, né? Ele foi deputado estadual, né? Chegou a presidir a Assembleia Legislativa. Ele tem uma base histórica também no MDB, o antigo PMDB, né? Então, ele nos anos 80 ele militava nas esteiras do MDB, migrou posteriormente para o PSDB. Então, se a gente for lembrar, em 2006 ele foi candidato, né, e venceu e exerceu o mandato entre 2007 e 2014, né? Inclusive, o jingle que ele está utilizando atualmente é muito parecido com o que ele utilizava. Só lembrando, né, que ali, na musiquinha ali de 2006, ele utilizava um número que na época ele era vinculado ao PSDB e o número dele era 456, era uma sequência numérica. E agora ele está no PL, que tem uma outra numeração. E ele fez, dos últimos anos, ele fez esse alinhamento. Em 2020, ele foi candidato à Prefeitura de Belém, uma candidatura até que teve algumas limitações do ponto de vista jurídico, né? Ele estava, à época, salvo engano, no PRTB, e agora em 2021, ele fez essa migração para o PL, logo na sequência do movimento que o presidente Bolsonaro fez. Então, ele, de fato, tem um discurso alinhado com o presidente Bolsonaro, então um discurso voltado muito mais para o público conservador, né? Existem algumas pautas importantes que são tratadas em comum, como a questão das armas, e o Mário Couto é uma figura da política paraense muito conhecida que vai tentar exatamente penetrar nesse nicho. Lembrando que a eleição para o Senado é uma eleição que, embora seja para um cargo legislativo, ela é majoritária. É majoritária em um turno. Vence quem tiver mais votos. Então, um candidato ao Senado pode ter 30% dos votos que ele vai ser eleito. Né? Uma eleição legislativa, um mandato de 8 anos. O suplente não é o segundo colocado, é alguém que já está na chapa do vencedor. Cada candidato tem direito a 2 suplentes e não precisa assim, de tantos votos. Né? Essa é uma coisa interessante. O cargo de Senado, o cargo de senador, ele representa os estados. Cada uma das 27 unidades federativas tem direito a 3 vagas e o Mário Couto está nessa briga ali. Eu diria que temos 4 ou 5 candidatos que estão brigando diretamente por essa vaga. Nós conseguimos retomar aqui o contato, né, com o Rômulo Pinheiro. Rômulo, você nos ouve bem? Agora sim, estou ouvindo bem. Não me lembro então onde foi que vocês ouviram falando, mas... A gente acompanhou até o preparo, né, dos candidatos. O alinhamento do discurso dele. Né? Sim. Isso. Então eu dizia que a gente se prepara e pega naqueles candidatos aquilo que eles propõem no tema de governo e tenta trazer um pouco aqui para que eles exponham mais esses pontos de vista deles, até para
ilustrar melhor o nosso eleitor. E aí, o que foi a nossa surpresa, na verdade, nem tanto surpresa assim, mas o candidato, ele logo de cara, ele expressou no seu discurso esse alinhamento com as ideias do atual presidente da República em relação ao combate à corrupção, e que a corrupção ela acaba prejudicando o país, e isso acabou dando o tom da nossa conversa, até nem era a ideia principal. Eu dizia antes que, como o segundo candidato já tinha sido senador pelo próprio Pará, então a ideia era abordar esse período que ele foi senador e tentar que ele explorasse um pouco mais esse período e o que ele projetaria caso fosse eleito. E aí, o que aconteceu? Quando ele abordou a questão da corrupção, não teve como a gente evitar tocar no assunto, e aí tocamos no assunto, porque é importantíssimo que as pessoas tenham em mente que os candidatos, quando têm esse discurso de combate à corrupção, esse discurso que é muito bonito, é importante, é essencial, mas é bom não esquecer que a gente vive num regime democrático em que as regras do jogo devem ser as mesmas que valem para todos. Então, como dizer aquele velho ditado, que é da época do Israel, que é antigo, que é um rapaz mais idoso, Israel, Sim. o pau que bate em Chico... Você nasceu um ano antes, mas eu sou mais idoso. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, ele não pode esquecer que ele mesmo, Mário Couto, respondeu por vários processos. E, na época, inclusive, até 2016, eram 11 processos por questões de improbidade administrativa, tem uma condenação até um acordo que ele fez lá no STF com relação a uma questão eleitoral. Então, houve uma série de processos contra, e existem até alguns em andamento, pelo menos não estão finalizados, mas enfim, e essa pergunta foi feita: bom, candidato, se o senhor vai apostar nesse embate contra a corrupção e alegando que os demais são corruptos, tem que partir do pressuposto de que, não havendo trânsito em julgado, como num processo democrático, num regime democrático, no Estado democrático de direito, assim que funciona, então a gente não pode dizer que o outro é corrupto, a não ser que tenha uma condenação transitada em julgado. E aí foi essa a sensação que passou. Bom, veja, deputado, ou candidato, se o senhor tem muitos processos também, já teve no passado, e pelo menos foi inocentado, ou então não responde mais por eles, então não é adequado atacar os outros candidatos que também têm um processo de conta, porque isso não quer dizer nada, né? Então, lógico que há uma série de informações que são referentes a processos, e a gente tem que debater, mas me parece que o candidato esqueceu também alguns casos de corrupção no próprio governo atual, que também foi dito que não existia, e aí ficou talvez um clima um pouquinho pesado, o candidato talvez se exaltou só um pouquinho aí, quando foi confrontado com essas informações. Claro, e aí não é uma opinião, é uma questão de fatos, ou seja, há escândalos de governo no atual governo, escândalos de corrupção no atual governo, e ele próprio respondeu processos no passado. Se isso gerou condenações ou não, é uma outra questão. Aqui é a questão de estar, enfim, respondendo a processos por corrupção. Então é importante que a gente tenha em mente essa noção e uma memória para resgatar essas informações na hora de votar e pesquisar quem são os nossos representantes, ou quem serão os nossos representantes no Senado Federal. Rômulo, isso de fato é importantíssimo mesmo. Agora, sim, fora, boa parte do que acabou permeando, na verdade, a entrevista, que foi esse discurso anticorrupção, nós tivemos aí a apresentação de propostas, porque o que a gente tem acompanhado, ao longo dessa rodada aí de entrevistas, com os candidatos ao Senado Federal, é que a gente tem tido uma certa dificuldade aí na apresentação de propostas por parte desses candidatos. No caso do candidato Mário Couto, tivemos? Veja, Dani, na verdade, a proposta que o candidato fez foi de baixar impostos, reproduzindo, então, o que ele já diz em campanha, a propaganda política dele fala em redução de impostos. Mas ele foi confrontado nesse sentido quando nós temos uma previsão de um rombo de 430 bilhões no orçamento para o ano que vem. Então, a pergunta central foi como equacionar a questão do rombo das contas públicas e esse argumento de redução de impostos, que redução de impostos é muito importante, realmente a economia caminha, realmente a atividade produtiva cresce, isso é importante. Agora, um outro lado é saber equilibrar as contas públicas que estão um caos. O próximo presidente que assumiu em 2023 vai assumir uma bomba fiscal de aproximadamente 430 bilhões. E outra questão importante, que a gente não... eu até comentei isso na entrevista, há promessas de vários candidatos de manter o auxílio emergencial de R$600 sem previsão orçamentária para isso. O orçamento já saiu.
O orçamento saiu agora, esse ano, para o ano que vem, e a proposta do candidato, ou pelo menos do candidato principal, do candidato a presidente atual, é que se eles forem eleitos, eles vão renovar um decreto de emergência para liberar dinheiro para complementar, ou seja, algo totalmente improvisado, que vai ferir as contas públicas. O ICMS foi reduzido nos estados, então a ideia central é como o candidato vai fazer efeitos práticos para reverter esse fenômeno de quebra nas contas públicas para o próximo ano. E a pergunta nesse sentido, infelizmente, não foi respondida porque ficou na questão genérica de vamos reduzir impostos, mas sem mostrar como, de fato, isso vai resolver o problema das contas públicas, que é essencial, uma vez que, com as contas públicas no caos, não há investimentos para o mínimo necessário para a população aqui no estado do Pará. Aliás, falando em contas públicas, sabemos aí que os estados e municípios sofreram muito por conta da pandemia. Realmente a situação ficou crítica, especialmente para essas esferas, né, municipal e estadual. Rômulo Pinheiro, meu amigo, um grande abraço para você, muito obrigado mais uma vez. Forte abraço, Daniel Gomes, meu caro Jean Pegado, professor. Fique à vontade, Rafael, professor, ficamos aí à disposição de vocês, tá? Um forte abraço. Até mais, Rômulo. Até mais, Rômulo. 4h16, intervalo rápido e daqui a pouco a gente volta com o Observatório da Política.